Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar com as suas Bíblias abertas. Eu queria desde já externar, irmãos, a minha gratidão ao Senhor por esta imensa oportunidade que Ele nos concede de estarmos neste dia de hoje, poder trazer para os irmãos uma capacitação para professor de EBD. A minha gratidão a Deus, a vida dos nossos superintendentes e todos os secretários nas suas pessoas representadas, por nos dar esta oportunidade e confiança neste trabalho. A EBD local aqui do Tempo Central, nas pessoas de nossos dirigentes, pastor Trajano, pastor Mendonça, pela confiança e investimento na nossa pessoa, e todos os demais pastores que representam essa direção, nosso pastor Abraão, também nosso diretor aqui do Centro Teológico e Educacional, que nos dá a oportunidade também de lecionar aqui, por bondade e misericórdia do Senhor, além de ser professor aqui da EBD, nós somos também professor de teologia, e agradecemos a Deus pela vida desses homens de Deus que investem e confiam, no servo do Senhor. A minha gratidão a toda a EBD local, todos os irmãos que aqui estão, em especial a minha esposa, a irmã Renata, é uma bênção de Deus na minha vida, viu? Aquela moça de Deus ali. Eu digo nas minhas aulas que eu aprendo com ela, irmãos. Teologia é para todos, não só homens, mulheres também. A minha esposa é um exemplo, ela é uma professora de teologia, teóloga também, e jovens também no geral. Nós temos alunos na EBD aqui do Tempo Central, jovens, que também fazem teologia. Então, faça teologia, que é uma coisa muito importante. Tá? Eu costumo dizer, eu sei que o pastor Abraão certamente pode fazer menção depois do CETEADALP, mas nós temos um curso de teologia aqui na nossa igreja. Você não precisa ir em outra denominação, em outro lugar para fazer um curso de teologia. Você tem aqui, e é imprescindível que o professor da EBD faça teologia, conheça mais da palavra do Senhor. E se talvez até hoje você não tivesse noção assim do para que fazer teologia, queria te dizer que teologia é o que eu costumo dizer nas minhas aulas. Teologia não vai te dar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro com teologia, você não vai construir pontes, viadutos, arranha-céus, barragens com teologia, você não vai julgar casos de jurisprudência da legislação com teologia, você não vai passar medicamentos e prescrever receituários com teologia, como outros profissionais o fazem, Mas não é o que você faz com teologia, é o que ela faz com você que importa. Então, venha fazer teologia, se o irmão ainda não faz, a irmã ainda não faz. Nosso Centro Educacional Teológico aqui do CETEADALP está de portas abertas para lhe receber. Inclusive, começamos uma disciplina recentemente, Temos curso de missiologia, curso básico, curso bacharel. Os irmãos têm, assim, a oportunidade de fazer teologia, amém? Mas, sem mais delongas, eu queria, por favor, esse sou eu, Os irmãos que ainda não me conhecem, a gente tem algumas formações, tanto no bacharel de teologia, como mestrado e doutorado em teologia, e aqui no Centro Educacional Teológico lecionamos, por bondade e misericórdia de Deus. As nossas redes sociais estão à disposição dos irmãos, que queiram depois poder estar nos procurando lá. Pode passar. O tema da nossa capacitação, eu queria saber, os irmãos que estão mais atrás, conseguem ouvir bem? Eu vou pedir ao irmão ali um pouquinho de som, só 10 centavos de som aqui. Eu tenho um timbre baixo, mas eu vou me esforçar aqui para aumentar a voz, para alcançar todos. Espero que todos consigam ouvir. O tema, e eu gostaria da participação dos irmãos, o tema desta capacitação é: a excelência de ensinar as Escrituras não vem antes de cumprir e buscar as mesmas Escrituras. Eu queria que você repetisse para gravar esse tema, que eu acho de suma importância para um professor de escola dominical e aluno, secretário, dirigente, aquele que trabalha, direto ou indiretamente com o estudo e aprendizagem da palavra do Senhor, tem que ter isso aqui muito bem guardado no seu coração. Então, os irmãos repitam após mim: a excelência de ensinar as Escrituras não vem antes de cumprir e buscar as mesmas. Em cima dessas 3 palavras que aparecem aí no texto, ensinar, cumprir e buscar, que nós vamos tecer um comentário para a nossa capacitação nessa noite de hoje. Os irmãos podem passar, com base no texto que nós lemos, Então tem essas 3 palavras-chave aí: buscar, cumprir e ensinar. Por favor. Antes, no entanto, espero que os irmãos mantenham o exemplar da sua Bíblia aberta.
Esdras, quando ele cita, né, essa disposição do seu coração, não só de ensinar, mas de cumprir e buscar a lei do Senhor, ele vai dizer que é para justamente ensinar, e aparecem duas palavras aqui, que talvez alguma outra versão traduza de forma diferente, mas as palavras que aparecem aqui é estatutos e juízos. Eu gosto sempre de introduzir essa parte fazendo uma explicação do que significa essas palavras, porque é comum, principalmente no meio da nossa igreja, assim, no geral, desconhecer que essas palavras, embora estejam interligadas, elas são diferentes, tá? Juízos, preceitos, estatutos, e aparece também lá em Deuteronômio, como eu cito ali alguns exemplos, a palavra mandamentos, tá? Essas palavras ela têm significados diferentes. A palavra mandamentos, se vocês conseguirem ver ali, mandamentos aqui, do hebraico mitzvah, significa leis que devem ser cumpridas uma única vez, tá? E aí, como exemplo, eu trouxe o extermínio das 7 nações e o sacrifício de Cristo. Testemunhos ou juízos, que é a mesma coisa, do hebraico ali, mitzpat, significam leis estabelecidas por uma autoridade, certo? Que no caso da Bíblia nós temos o exemplo do Purim, nós temos o exemplo da festa das luzes, e quando Davi está ali com os amalequitas numa determinada guerra, os irmãos devem lembrar também, mas eu vou fazer menção brevemente. E por último, estatutos, de Rock, do original, que significam leis de caráter permanente, que por exemplo é o decálogo. Me permita começar de baixo para cima, para poder explicar. Então, um estatuto, que é uma lei de caráter permanente, a exemplo do decálogo, são leis que perpetualmente ela vai ter sua validade. Independente se seja no Antigo ou no Novo Testamento, independente se seja na era atual da igreja, essas leis elas vão continuar tendo a sua validade. E um exemplo disso é o decálogo ou os 10 mandamentos. E aqui temos até um ponto importante, né, porque dentro do decálogo tem o sábado, né, o Shabá, né? Mas a lei e o Antigo Testamento não deixam de ser palavra de Deus, né? A questão ali é que como o sábado ele é aplicado ao cristão. Estão ali, né? E aí eu jogo a bola para frente. Está ali um professor de Antigo Testamento, os irmãos nas aulas de teologia aqui do CT Adalp podem, justamente com o pastor Trajano, estarem apreciando o que significa isso, né? A gente aprende 2 princípios na lei, que é a intertextualidade e a adaptabilidade. Se você falar 3 vezes rápido essas palavras, né, e ainda não for batizado com o Espírito Santo, entendeu, né? Mas são palavras e expressões que explicam dentro da lei como o sábado ele ainda pode ser vigente para o cristão em termos de princípio, né, mas não em termos de forma. E aí, ainda assim, o decálogo ser vigente. Então, os 10 mandamentos, eles são lei de caráter permanente, não perderam a sua validade, né? Nem o sábado, embora tenha uma aplicação diferente para nós hoje, né? A gente não guarda o dia, né? A gente guarda a pessoa. Subindo ali nós temos testemunhos e juízos, que são leis estabelecidas por autoridades. São leis que não estavam em Moisés. Aquelas leis ali, aquelas festas ali, elas não vão estar em Moisés, né? Moisés não escreveu sobre a festa das luzes e não escreveu também sobre a festa do Purim. Mas foram festas que passaram a entrar no calendário judaico por meio de alguma autoridade. Por exemplo, Mardoqueu, a autoridade do período persa, ele incorporou no calendário judaico a festa do Purim. E a festa das luzes, que é a Hanukkah, né? A festa da dedicação, que aparece lá em João, capítulo 10, versículo 22. É uma festa, inclusive, que está no Novo Testamento, mas você só tem conhecimento dela do período interbíblico, o período intertestamentário, que é o espaço, o período de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Essa festa aparece ali no período Macabeu, e ela acaba entrando também no calendário judaico por meio de Judas Macabeu, que foi uma autoridade da época. Então veja que são leis que incorporam-se, né, ao todo o grupo de leis judaicas, mas que não estavam antes prescritas na lei de Moisés, né? Elas passaram a entrar por meio de uma autoridade. A mesma coisa acontece com aquele exemplo de Davi ali e os amalequitas. Em certa ocasião tinham 600 homens sob o comando de Davi, e Davi vai, né, tomar os despojos que foram levados para uma determinada guerra. 200 decidem ficar e Davi vai com os 400. Ele vence, traz os despojos de volta, não perde nada. E quando volta, os 200 que ficaram queriam também sua parte dos despojos. E os 400 que foram disseram, não, vocês ficaram, vocês não foram guerrear com a gente, vocês não têm direito a nada. E aí Davi diz, não, a gente não vai fazer isso aqui, né? Deus nos deu vitória, Deus nos deu vitória no dia de hoje, então todos vão receber a sua parte do despojo. E diz o texto que passou a vigorar Israel a partir daquele dia, aquilo ali como se fosse lei, né? Então a partir daquele momento, quando fossem para a guerra, mesmo que se alguém ficasse guardando a bagagem, guardando
alguma coisa do exército, os despojos seriam repartidos igualmente. São leis estabelecidas por autoridades. E, por fim, mandamentos são leis que deveriam ser cumpridas uma única vez. Quando Deus ele fala para Josué que ele vai herdar a terra, ele teria que conquistar à força. E das 7 nações que estavam ali, 3 inclusive são incendiadas, né? E havia uma profecia para que elas nunca mais se levantassem. E Josué cumpre essa missão e ele invade aquela terra e toma aquelas 7 nações. E ali se cumpriu um mandamento do Senhor. As 7 nações não seriam destruídas toda vez. Foi uma única vez. Né? Por isso que é um mandamento. Mas o principal exemplo de mandamento, irmãos, é o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, ele é e foi para uma única vez, para sempre. Não há necessidade, como havia no Antigo Testamento, de estarem oferecendo os animais e os animais estarem morrendo, e que era de forma imperfeita e involuntária, porque nenhum animal queria morrer. Mas Jesus não. Jesus foi de forma voluntária e perfeita, porque a validade do seu sacrifício é eterno. Jesus não precisa estar morrendo todo dia. Jesus morreu a única vez para sempre, para que nós pudéssemos para sempre estar com Ele. Isso é exemplo de mandamento. E aí, pode passar? Pode passar. Num texto de Esdras, você vai ver que ele só faz menção a estatutos e juízos. Ele não faz menção a testemunho, o que faz todo sentido, né? Ele não faz menção ao mandamento. O que faz todo sentido porque o mandamento, como era uma lei de caráter de cumprir-se uma única vez, não havia necessidade dele estar fazendo menção a mandamentos, porque os mandamentos eram leis que já foram cumpridas e não precisavam ser cumpridas mais. Mas os testemunhos, os estatutos, né, e os juízos precisavam ser cumpridos mais de uma vez. Só que, no geral, quando Esdras coloca essas expressões, tá, ele quer falar em relação a toda a lei. Com estatutos e com juízos, nós podemos dizer que toda a lei está sendo representada aqui. Então, o que Esdras ensinava, o que Esdras buscava e o que ele cumpria era toda a lei do Senhor. Não esqueçamos disso. Toda a palavra do Senhor, antes de ser ensinada, ela deve ser cumprida e buscada. Antes de ser ensinada, ela deve ser cumprida e buscada. O nosso objetivo, então, é falar sobre esses 3 tópicos, né, mostrando para os irmãos a importância de não só ensinar a palavra do Senhor, mas também vivê-la e buscá-la. Aprender o que se ensina. Né? Isso é muito importante. Pode passar. Então, toda a palavra de Deus está sendo representada ali. Antes, porém, a gente tem uma breve introdução a respeito do livro de Esdras. Eu vou pedir licença aos irmãos para passar bem brevemente essa parte. O senhor pode passar? A autoria ali de Esdras e de Neemias, na verdade, os 2 livros no Antigo Testamento, né, antigamente, eram um único livro, tá? Estavam juntos, mas aí foi separado depois. Na sua Bíblia está Esdras e Neemias. Esdras, que é o autor do livro que leva seu nome, ele também é o autor do livro de Neemias, né? Ele compila as memórias de Neemias. Na verdade, Esdras, como está no período depois do cativeiro babilônico, tudo indica que, se ele não foi o autor do livro de Crônicas, ele foi quem compilou os registros históricos do livro de Crônicas. Se você comparar o último versículo do último livro de Crônicas com os primeiros versículos de Esdras, é só virar uma página. Se você for para o final de Crônicas, você vai ver que ele faz menção a Ciro e a libertação do povo do cativeiro do Egito. Se você vira a página e vai ler Esdras, você vai ver que Esdras conta justamente isso, né? Que Ciro libertou o povo. Então, você vê que do jeito que termina Crônicas, começa Esdras, o que dá a entender que, se Esdras não foi o autor de Crônicas, no mínimo, ele foi compilador daquele livro, né? O que faz todo sentido, porque Crônicas, ele está depois do cativeiro babilônico, embora narre a mesma história dos livros de Reis, tá? Só que os livros de Reis, eles estão antes do cativeiro babilônico. Há uma diferença aí de pelo menos 70 anos. Os livros de Reis, eles contam porque o povo entrou no cativeiro. E por que o povo entrou no cativeiro? Porque foi rebelde, desobediente, pecou contra o Senhor. E é por isso que os livros de Reis faz tanta menção e ênfase aos reis do norte, principalmente Acabe, né, e outros reis perversos do reino do norte. Já os livros de Crônicas, embora contem a mesma história, eles contam porque o povo saiu do cativeiro. Por que o povo saiu do cativeiro? Porque foi obediente, porque se arrependeu, porque abandonou a prática idólatra e aí tornou ao Senhor. Então, por isso que o livro de Crônicas dá mais ênfase aos reis do reino do sul, Josafá, Ezequias e outros, tá? Então, são livros que têm uma correlação porque estão do mesmo período, né? Assim como Esté, os livros de Ageu, o livro de Zacarias são livros do período
persa, não é? E aí você vai ver, ele vai falar, depois eu vou disponibilizar o material para os irmãos vão ver que nesse período nós temos grandes religiões e grandes pensadores aparecendo, né? Sócrates, Platão, Aristóteles são desse período, Buda, Confúcio, né? Então, veja que havia um misto de religião e de cultura, né, sendo desenvolvido. Logo mais os gregos tomariam o império, e aí os gregos desenvolveriam e contribuiriam com a cultura. Então você tem muita coisa envolvida ali, e é nesse momento que Esdras é levantado pelo Senhor para... Lembre que Zorobabel reedificou o templo, Neemias edificou os muros da cidade, mas Esdras ficou com a missão mais importante, que era reeducar o povo espiritualmente. O povo que perdeu o templo, a língua, a nação, né, 70 anos. Teve gente que veio da Babilônia, veio de Jerusalém, morreu na Babilônia, mas teve gente pequenininho que saiu, talvez viu o templo lá de Jerusalém, e depois na Babilônia volta ancião para Jerusalém, e agora não tem templo, a língua se perdeu, a cultura, a cidade em ruínas, e Esdras tem a missão ímpar de reeducar esse povo espiritualmente. Que missão, não é? Então, por isso que Esdras tinha essa disposição no seu coração de não só ensinar, mas cumprir e buscar a palavra do Senhor. Semelhantemente, somos nós no dia de hoje. O cenário e o contexto atual, eu diria que é até pior, não é? Uma Babilônia terrível, né? Enfrentamos hoje. E Deus, ele ainda conta com Esdras, que não só sejam chamados e tenham disposição para ensinar a sua palavra, mas para vivê-la de forma piedosa e buscá-la de forma assídua. Né? Tem algum Esdras aqui? Eita. Tem algum Esdras aqui, irmão? Porque o cenário não mudou. Deus não mudou. A estratégia de Satanás, o plano é o mesmo, pode ser a estratégia diferente, mas às vezes a gente muda. Mas se tiver Esdras ainda aí, Deus conta com você, meu irmão e minha irmã, não só para ensinar a sua palavra, mas para viver essa palavra e buscar essa palavra, como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Amém? Então isso resume, viu, a história de Esdras, pode passar, os irmãos podem consultar depois, esses detalhes, tá? Pronto, Esdras se situa ali, ó. Pode passar, que vai aparecer aqui. Então, como eu disse, né? Depois do Reino Unido, nós temos aqui os reinos do norte, que vão para o cativeiro na Síria, os reinos do sul, que lá na frente vão para o cativeiro na Babilônia. Lá na frente esse povo se encontra todinho, né? Depois de sem terra, sem templo, sem a sua língua, e se encontra aqui com Esdras, né? Tendo essa responsabilidade de reeducar o povo espiritualmente. Pronto, pode passar. Agora sim, sem mais delongas, a excelência de ensinar as Escrituras. Diga assim, bem forte, ensinar. Olhe, Deus me guarde. Tem professores aqui, meu pastor, que já ensinam antes de eu nascer e não deixaram de ensinar. Deus me guarde de lhe ensinar a ensinar. Entendeu? Eu tenho humildade, na verdade, de sentar para lhe ouvir e aprender de você. Porque você sabe ensinar. Eu não vim lhe ensinar a ensinar. Eu vim apenas, e eu espero que isso se entenda, mostrar que não é só ensinar. O compromisso de um professor não é só com o ensino, viu? Não é só no domingo de manhã com a lição bíblica e pronto, entendeu? Não é só isso. Vai muito mais além do que isso. Então, antes de ensinar as Escrituras, por gentileza, pode passar. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do ensino, tá? A palavra ensinar ali, ó, de Strong, significa, tem uma relação com aprender, mas exercitar em ensinar, ser ensinado na voz passiva, né, e ser treinado. A ideia também pode ser ativa, né, de treinar ou ser treinado. Ensinar, irmãos, é uma missão importantíssima. Veja que desde a lei do Senhor, Deus já dizia, né, que o povo teria que ensinar aos seus filhos a lei do Senhor, quando acordava, quando se deitava, quando andava, no caminho, sempre teria que estar ensinando a lei do Senhor. Ensinar é uma missão muito importante. Veja que há várias referências na Bíblia para ensino, inclusive é bom até você memorizar algumas dessas referências, né? Que a gente vai ter uma dinâmica no final que você vai precisar usá-las. E, bom, o recado está dado. Provérbios, por exemplo, diz que a missão de ensinar do pai para o filho deve ser mútua, né? A gente às vezes passa batido naquele texto de Provérbios 22:6, que diz que aquele que deve ensinar o caminho deve ensinar o filho no caminho, perdão, melhor dizendo, né? A gente aqui geralmente ouve ou fala assim,
ensina o filho o caminho. Mas o conectivo ali não é o, é no caminho. Pressupõe-se que o pai e a mãe, os pais estejam no caminho ensinando o filho, sejam exemplos, né, de ensinamento para o filho. Então veja que ensinar é algo que deve estar relacionado, né, não só com o nosso ministério na igreja de ensino, mas também familiar. Nós ensinamos em casa, nós ensinamos no trabalho, nós ensinamos na rua, mesmo que você não seja um professor. Talvez tenha alguém aqui que não seja oficialmente e formalmente um professor de EBD. Tem o desejo, tem a vocação, tem a chamada, ainda talvez não tivesse tido a oportunidade, já tenha dado alguma aula, mas não seja oficialmente um professor. Mas tenha certeza que você ensina alguém. Com certeza, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, você ensina alguém por meio do seu testemunho, por meio do seu procedimento, por meio das suas práticas. Você ensina alguém. E Deus está sendo representado ali. Então, ensinar é algo muito importante. Tá? E aí ele vai dizer aqui, resumindo, né? Ele vai dizer que na cultura antiga havia uma palavra chamada gold. Gold era uma expressão que se tinha para uma ferramenta pontiaguda que se pressionava assim os animais para que os animais fossem conduzidos no caminho que ele quisesse. E essa expressão, geralmente, ela é sinônimo das palavras ali para ensinar no Antigo Testamento, porque representa o que Deus ele faz conosco e o que Deus deseja que nós façamos como professores para nossos alunos, que é guiar as pessoas, guiar, orientar, nortear no caminho correto. Isso é ensinar, tá? E aí ele traz dessa expressão. Pode passar. E aí eu gosto de citar sempre essa enciclopédia nessas nossas capacitações, porque eu acho que é um material imprescindível para a biblioteca de um professor, viu? É a enciclopédia da Escola Dominical e o manual da Escola Dominical do reverendo pastor Antônio Gilberto. São 2 livros que não pode faltar, viu, para você, professor de EBD. E aí na enciclopédia ele vai tratar tanto do ensino, quanto da aprendizagem, quanto da aplicação disso. E ele vai dizer assim, ó, a importância do ensino da EBD está em sua definição. O ensino na escola dominical é a preparação e orientação das atividades de aprendizado. O propósito supremo do ensino é que o evangelho transforme as vidas dos seus ouvintes. Obviamente, o ensino é muito mais do que mera apresentação da verdade. É um processo que envolve professor e aluno com a palavra de Deus. Veja que são 3 elementos aqui, viu? É isso que eu queria que você focasse. Para alguns professores, que eu sei que não é a realidade nossa aqui, para alguns professores o ensino só envolve o professor. Não. E não só envolve professor e aluno. O ensino, no caso do ensino da palavra do Senhor, envolve 3 elementos. O professor, o aluno e a palavra de Deus. Tem que haver um compromisso com a palavra de Deus, mas isso a gente vai falar já já. E ele continua dizendo assim, portanto, é imperativo que os professores da EBD ensinem as escrituras que envolve o professor e o aluno com a palavra de Deus. Portanto, é de maneira apropriada para que a classe possa crescer de acordo com os padrões, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, né? Porque aqui ele fala do Novo Testamento. Pode passar. Em suma, ele vai te apresentar aí esses pontos aí para você refletir acerca do seu ensino, né? Primeiro ponto, o ensino através da explicação da palavra de Deus. Explicação, né? Não é só citação, não é só leitura, mas explicar, né? E claro, ora, para que eu explique, eu preciso compreender, eu preciso buscar, eu preciso entender, eu preciso, no mínimo, dominar aquele conteúdo que eu esteja passando para os meus alunos. Ensino por meio de uso de atividades. Que atividades, que dinâmicas, principalmente, irmão, se você trabalha com faixas etárias diversas, não é? Existem faixas etárias que só a leitura e a fala não é suficiente para a captação da aprendizagem, né? É preciso usar recursos audiovisuais. Isso é importante, não é? Dinâmicas, várias ferramentas e instrumentos que estão à disposição do professor para que ele use e melhore a dinâmica das suas aulas. Deus não condenou isso, não. É importante que a gente faça uso dessas coisas. Como a tecnologia não é usada lá fora de formas nefastas, e a gente tem a tecnologia podendo usá-la para o aprendizado dos nossos alunos, para o engrandecimento do nome do Senhor nas nossas aulas, e muitas vezes a gente não faz isso. Talvez por desconhecimento, talvez por negligência, enfim, mas é importante isso, tá? Principalmente se você trabalha com faixas etárias que carecem, né, de uma atenção mais especial. E ele vai falar de mais coisas, né? Atender necessidades, o ensino por meio do exemplo, ensino em equipe. Acontece, muitas vezes você tem um corpo, né, de professores, você também tem
alunos que participam, né, das aulas. Nós aqui louvamos ao Senhor porque na nossa EBD, em especial na sala dos jovens, né, classe Timóteo, nós temos uma equipe de monitoria que também dão aulas e nós facultamos aulas para os alunos também, né, fazendo esse processo de interação. O que não deixa de ser uma equipe trabalhando. E é importante, né, saber como trabalhar com essa equipe. Não é só você, professor, é uma equipe ali, né, dando aula, tá? Então, são várias questões que na enciclopédia da Escola Dominical ele vai dar mais detalhes, tá? Que os irmãos possam estar conferindo depois, tá? Por favor. Pronto, acho que passou uma. Volta aí, rapidinho. Aí, Então, vejam, a gente falou sobre o ensino. Como eu disse, o objetivo aqui é nos lembrar, né, como professores, do compromisso que a gente tem com o ensino da palavra do Senhor. Somente os irmãos, eu sou jovem ainda, né, mas os irmãos mais jovens, né, ou jovem há mais tempo, que já ensinam e continuam ensinando há muito tempo, já sabem ensinar, não é? Eu queria lhes lembrar que ensinar não é só domingo de manhã, lição em mãos e falar para um aluno. Aí ele vai dizer assim, eu tomei por liberdade de colocar esse tema, né? Antes, ou melhor, né? A excelência de ensinar as Escrituras não vem antes de cumprir. Para ser um excelente professor, um professor que ensina devidamente a palavra do Senhor, eu preciso cumprir essa mesma palavra do Senhor. Pode ser que para ninguém faça alguma diferença, porque talvez eu não saiba da sua vida e você não saiba da minha. E principalmente no nosso meio eclesiástico, irmãos, permitam essa palavra, é muito fácil chegar aqui assim, todo empacotado, falar alguma coisa e não viver isso que eu estou falando. E talvez para você, entenda, né, não faça alguma diferença. Até o que se fale seja proveitoso, seja útil, e o meu aluno receba, o seu aluno receba aquele ensinamento e aplique, e viva, e edifique a vida dele, amém, glória a Deus por isso. Mas enquanto eu como servo do Senhor, se não viver esta mesma palavra que eu estou ensinando, o que é que eu estou fazendo? Você entende? Não é só ensinar. Não é só ensinar. Eu sei que você sabe ensinar, mas é importante que a gente cumpra, que a gente viva, que a gente aplique essa mesma palavra que a gente está ensinando na nossa vida, irmão. Porque olha como é bom a gente ver o nosso aluno, né, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, vivendo aquela palavra que Deus está usando você para ensinar lá no domingo de manhã. Mas e se eu não estiver vivendo? E se eu não estiver vivendo? Deus me usa para edificar vidas e a minha vida não está sendo edificada porque eu não estou vivendo a mesma palavra. Mas Esdras não era assim. Esdras se comprometeu em não só ensinar, ou antes de ensinar, cumprir esta mesma palavra que ele estava ensinando. E aí a gente vai falar um pouquinho, bem breve, disso aqui. Pode passar, por favor. A palavra cumprir ali, no Strong vai trazer algumas definições, como fazer, moldar, realizar, criar, trabalhar, produzir, lidar com, agir com efeito, efetuar, preparar, cuidar, colocar em ordem, observar, celebrar, ser feito, ser produzido, ser oferecido, ser observado, na passiva, né? Ser usado, ser feito. Então, você vê ali que cumprir é mais difícil, né? Diga-se de passagem que eu resumi, viu? A quantidade de sinônimos que está ali. Via de regra, em tese, ensinar é fácil. Ensinar é simples. Difícil é viver o que se ensina. Entendeu? Isso é muito comum na nossa realidade, porque a gente tem geralmente essas aulas semanais. Aí acaba acontecendo por causa do cotidiano, da correria da vida, da gente lembrar assim da lição. Eita, eu vou dar aula domingo, né? Isso aí já é sábado. Eita, né? Acontece. Sei que aqui não, graças a Deus, né, pastor? Não acontece aqui não, essas coisas não. Mas sim, é possível, né, que isso aconteça. Mas eu digo assim, um compromisso devido com o que eu estou ensinando. É preciso viver, irmão, o que eu estou ensinando. Não só por uma questão exterior, não. Por uma questão interior mesmo, por
por um compromisso interno que eu fiz com o meu Senhor, de representar Ele perante uma sala, mas como servo dEle, que vive o que ensina. Como eu posso, a nossa lição atual, como eu posso falar de Jesus, que foi o maior exemplo de quem ensinava o que vivia, se eu ensino o que eu não vivo? Então viva, irmão, o que você ensina. Mas viva mesmo. Olhe, me permita dizer. Eu sei que para quem é professor, quem ama dar aula, isso até... Mas é melhor não ensinar e viver a palavra do que ensinar sem viver. É melhor nem ter a oportunidade de ensinar, mas viver, do que ensinar muito, ter muita oportunidade e não viver o que ensina. Para alguém pode fazer diferença, mas a minha relação com Deus como fica, não é? Mas vamos lá, né? Não, o tempo não dá não. E aí, no manual a enciclopédia, né, melhor dizendo, da IBD, ele vai falar sobre aplicação, que é um termo semelhante, né? Viver, cumprir, aplicar, são termos semelhantes, né? E ele vai falar justamente em relação a essa definição de Strong, né? Como ela é específica, tá? Mas que ela também é abrangente. Então, ela está relacionada, veja que isso é muito interessante, porque a palavra ali, original, ela tem uma raiz hebraica, e para o judeu, viver era viver mesmo. Não existia no judeu uma dissociação entre vida religiosa e vida secular, porque às vezes a gente, professor de EBD, acaba fazendo essa dissociação. Eu sou professor de EBD no domingo. Nos outros dias da semana, eu sou um empresário, eu sou um profissional, eu sou um estudante, eu sou outra coisa, mas eu sou professor de EBD no domingo, né? Ali não tem essa dissociação. A vida religiosa, na verdade, não fazia nem sentido perguntar para um judeu o que é que ele faz na área secular. Não fazia, porque ele não tinha essa dissociação. A vida religiosa e a vida secular estavam unidas. Para ele, tudo era sagrado. Para ele, tudo era religioso. Para você ter ideia, o judeu tem uma definição de sagrado, uma definição de santidade tremenda. Para ele, não fazer nada, não pensar nada e não falar nada que se faria distante do templo. Fora do templo. Essa é a definição de santidade. Pense só. Tem coisas que alguém fala fora da igreja que ele não falaria dentro da igreja. Tem coisa que ele vê fora da igreja que ele não veria dentro da igreja. Tem determinados comportamentos, determinadas coisas que se faz, que alguém faz fora da igreja, mas que não faria dentro da igreja. A definição de viver ali é pensar que está vivendo fora da igreja como se estivesse dentro da igreja. Colocando a igreja aqui no lugar de templo. Então, viver constantemente sob a ideia de que Deus está sempre presente na sua vida, como se estivesse dentro do templo, dentro da igreja. Então, o que fazer, o que pensar, o que sentir, o que ver, o que falar, como se proceder, como se comportar, como se estivesse todo dia, toda hora, perante o Senhor no templo. E aí é bem diferente, né? Semelhantemente na EBD. O compromisso que eu devo ter como professor na sala de aula, eu devo entender que é isso que eu vivo ali, perante aqueles que estão me vendo ali, eu devo ser em casa, perante os familiares, na escola, no trabalho, enfim, em todos os lugares, né? Isso é a definição abrangente de vida, de aplicação, de viver a palavra que se ensina conforme Esdras tinha ali. Essa era a noção de Esdras. Não é só viver de aparência, não. Não é só meramente falar, não, é realmente vida, tá? Ele tinha propriedade de ensinar porque ele tinha vida, ele vivia, tá? Pode passar, para a gente ganhar tempo aqui. Então é isso, ó. Em ligeiros tempos, a enciclopédia vai citar a lei de aplicação, tá? Que diz assim, né? O aprendizado é mais eficaz quando as lições ensinadas em sala de aula são transferidas para a vida do aluno. Se eu quero que meu aluno viva aquilo que eu estou ensinando, primeiro eu preciso viver. É lógico. Tá? Pode passar, para a gente ganhar tempo. E aí ele cita alguns itens, né, que a gente pode estar trazendo para nossas aulas, que estão relacionados com essa questão de vida e ensinamento. Primeiro, né, as necessidades do aluno, a natureza da lição, o método de ensino, a experiência passada do aluno, o exemplo positivo do professor, relacionado com a vida aí, tá vendo? Esse ponto fala mais da vida do professor. Um relacionamento próximo entre professor e aluno,
o exemplo positivo de outras pessoas, de autoridade na vida do aluno, né? Tudo isso está relacionado com formas pelas quais, além de ensinar, eu devo ensinar vivendo aquilo que eu ensino. E que isso seja efetivo na vida do meu aluno. Para que isso seja efetivo na vida do meu aluno, eu devo viver dessa forma. Então, ele dá alguns nortes que eu posso estar trabalhando, né, na minha vida e nas minhas aulas para com os meus alunos. Os irmãos vão ter mais detalhes sobre isso na enciclopédia, né? Podem ver lá, tá? Para a gente ganhar tempo. E, por fim, veja que interessante. Antes de ensinar, eu preciso cumprir. Mas é possível cumprir o que se não conhece? É possível viver o que eu desconheço? E por isso que essa tríade, veja, essa tríade é um tripé, né? Essa tríade aí, ela não pode ser separada. Não pode existir separação aí. Deve haver ensino, mas antes, cumprir o que se vai ensinar. Ok, mas para cumprir o que vai ensinar, eu preciso buscar. Eu preciso aprender. Ninguém aqui chegou no nível de perfeição e maturidade que só vai chegar na glorificação. Entendeu? Que não possa sentar ainda para aprender. Eu não sei de tudo, você sabe? Eu não sei. Ninguém sabe, a não ser Jesus. E por isso, irmão, você precisa da dependência do Espírito Santo e da humildade de reconhecer que a gente não sabe de tudo e está sempre aprendendo, e buscando, e estudando. E ter humildade, porque às vezes nosso aluno pode nos indagar e a gente não saber. E ter humildade de dizer, olha, eu não sei, mas próximo domingo eu trago essa resposta. Aí você vai perguntar quem sabe, né? Está ali os pastores, está aqui o superintendente, né? Você pergunta quem sabe. Os homens estão aí, entendeu? Mas ter essa humildade e estar sempre na dependência do Espírito Santo para continuar buscando e aprendendo. Um bom professor, um bom ensinador, ele continua sendo sempre um aprendiz. Não existe bom professor, não existe excelência no seu ensino e no meu ensino, se a gente não for ainda aprendizes, se não formos discípulos, se a gente não for ainda aluno. Porque para estar em pé ensinando, eu preciso primeiro estar sentado para aprender. E se eu não tiver essa humildade, se eu não tiver esse senso de responsabilidade, primeiro, olha, eu não vou conseguir nem cumprir. Porque eu não sei. Entendeu? Então, a excelência de ensinar as Escrituras, ela não vem antes de cumprir e de buscar. Eu preciso buscar, você precisa buscar. Busquemos, irmãos, mais aprender da palavra do Senhor. Esse momento aqui, honra e glória do Senhor, sem demagogia nossa, poderia ser outra pessoa que estivesse aqui falando, mas esse momento é ímpar, irmão. Nós temos a oportunidade de aprender. E mais, nós temos cursos de teologia. Hoje até online, não é, pastor? Até online os cursos. Humberto está aqui, não tem curso online. Você pode estudar de casa. Me diga. Oportunidades ímpares da gente aprender. Mas vamos lá, né? Por favor. E aí, para fechar a tríade, buscar aqui do original, ou cumprir, né? Buscar com cuidado, indagar, né? Porque você só aprende perguntando. Não são, alguém já disse assim, né? Não são respostas que movem o mundo, né? São perguntas. Exigir, frequentar, consultar, indagar, buscar de Deus, buscar com uma exigência, exigir, requerer, investigar, indagar, pedir, praticar, estudar, seguir, buscar com aplicação, buscar com cuidado, cuidar de, permitir-se ser indagado, porque Jesus, é interessante que Jesus ali não só estava ensinando não, viu? Alguém lê ali, Jesus não só estava ensinando não. Diz que ele perguntava e respondia. Se ele perguntava, ele também estava aprendendo. Olha, meu Deus, se Jesus sentou para aprender, quem sou eu, meu irmão? Não importa a quantidade de título, eu não sei de tudo, você não sabe tudo, a gente precisa sentar para aprender. A excelência do ensino, ela só vem através de cumprir a palavra que a gente ensina, mas também buscar continuamente, tem que estar sempre aprendendo, tem que estar sempre estudando, estar sempre lendo, reciclando o que se aprende, porque às vezes a gente aprendeu algo, mas ficou para trás, tem que estar reciclando, lendo de novo, aprendendo de novo, estudando. E olhe, e na eternidade vai ser assim. Você acha que quando for para o céu vai terminar? Aí é que vai começar mesmo, sabia? Porque Jesus disse assim, João 17,3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, como único verdadeiro Deus, e a Jesus a quem enviaste. Olha,
eu costumo dizer assim, os 7 primeiros anos no céu você vai estar aprendendo, os 70 primeiros anos no céu você vai estar aprendendo, os 700 primeiros anos no céu você vai estar aprendendo, os 7.000 primeiros anos no céu você vai estar aprendendo, os 7 milhões de anos primeiros no céu, a eternidade todo dia no céu você vai estar aprendendo. Então aproveite e já comece a aprender mais agora. Já comece a aprender mais de agora, né? Para melhorar o nosso ensino. Vamos lá. Meu Deus, vai dar tempo. Para resumir, ele vai citar novamente o texto do hebraico. No original, tanto a ideia de ensino quanto a ideia de aprendizado estavam correlacionadas à vida, né? Eu já introduzi alguma coisa nesse sentido. O judeu tinha essa noção, né? Não só ensinar, mas também aprender. Isso era recíproco. O processo de ensino-aprendizagem era recíproco. Então, reforça né, para a gente, nos dias atuais, a importância de não só ensinar. Então, um bom professor não é só aquele que ensina, né? É também aquele que aprende. O processo de ensino-aprendizagem. Inclusive, aqui, veja, tem a via interna, o professor enquanto ensinador e aprendiz, né? E aluno, mas tem a via externa. Veja, o seu aluno que aprende de você pode ser o professor de amanhã que vai lhe substituir. Porque a gente não é, viu? A gente está. E amanhã pode ser você, viu? Ei, olha para cá, pode ser você no meu lugar. Não é não? Então, se você ensina e ele aprende, um dia ele vai estar ensinando o que aprendeu de você e vai continuar aprendendo para ensinar outros que vai substituir ele. E este é o processo, viu? O processo é assim. Ninguém é, viu? Enquanto pessoa pode até ser, mas enquanto função, não. Não é insubstituível. Ensine com essa noção de que esteja sempre aprendendo e aquele que está aprendendo de você, um dia, pode até lhe ensinar. Pode até lhe ensinar. E a gente tem a humildade do Espírito Santo de aprender também. Tá? Então, para a gente ganhar tempo, poder passar essa parte. E aí a enciclopédia vai fazer a seguinte citação, né? A Bíblia é a palavra de Deus, que traz a revelação e a vontade de Deus aos homens, como nós já sabemos. Para ensinarmos a mensagem de Deus, devemos, em primeiro lugar, compreender o que ele diz. Porque não adianta eu saber de Gênesis 1 em 1, Apocalipse 22, 21, de qual é salteado, decorar só o texto. Mas o que quer dizer de fato? Porque entenda que compreensão é diferente de interpretação. Interpretar de fato o que se diz ali no texto. Compreender aquilo de fato, as nuances, os pormenores do texto, do que Deus está dizendo ali. E aí, irmão, leitura, estudo, dependência do Espírito Santo acima de todas as coisas. Tá? Isso é importante. Então, compreender o que ele diz. E aí ele vai citar alguns métodos práticos para isso. Por gentileza. Ler o texto. E ler o texto aqui não é ler. A gente faz isso por conta do tempo, mas é ler paulatinamente. Orar antes de ler, orar depois de ler. Ler devidamente. Ler com disposição necessária para deixar o autor do texto falar com você, e não você falar com o autor do texto. É isso. Perguntar ao autor do texto, que eu não sei se você talvez tenha esquecido, né? Mas a Bíblia é o único livro que você lê com o autor do lado. Eu vou além, que lê com o autor dentro de você. Então, olha, você só não entende, não compreende se não quiser perguntar. Porque é só perguntar a ele. Espírito Santo, eu não entendi. Ô Espírito Santo, eu não entendi o que diz aqui. Aí ele vai dizer, meu filho, é assim, assim, assim. Mas Espírito Santo, e aqui quer dizer o quê? É assim, assim, assim. Mas olha, e aquele que dizer o quê? É assim, assim, assim. Ele está sempre à disposição. Agora, às vezes a gente é que não tem a disposição necessária para isso, né? Quer perguntar ao Espírito Santo, de ver se está assim, né? Aí tem que cumprir primeiro, né? Cumprir para buscar devidamente. Aí, olha, não tenha dúvida. O Espírito Santo, ele diz. Ele diz, tá? Então, lê o texto. Lê o contexto, não tirar o texto do contexto, né, porque vira pretexto. Estudar os detalhes do texto. E aí, um estudo aprofundado, um estudo minucioso, né, é importante. O que o texto de fato ensina e como o ensinamento é aplicado. Porque o que o meu aluno vai querer saber, no final das contas, é o que ele vai fazer com aquela informação. No final, tá, muito bom tudo isso aí que você falou, mas eu vou fazer o que com isso aí? Para a minha vida, serve para quê? Aí você aplica. E aí não tenha dúvida, meu irmão, que o Espírito Santo é essencial nesse processo. Porque ele sabe a necessidade e a realidade de cada um de nós aqui. E o mesmo texto, o mesmo contexto, a mesma passagem pode ter aplicações diversas. Tem uma única interpretação, mas tem aplicações diversas para cada um de nós aqui.
O mesmo texto é lido de manhã, de tarde e de noite, é pregado de manhã, de tarde e de noite, e você pode vir de manhã, de tarde e de noite e ter 3 aplicações diferentes. Porque o Espírito Santo conhece o seu estado de manhã, o seu estado de tarde, o seu estado de noite. E tem aplicações. E aí ele quer usar você também para fazer essas aplicações para os seus alunos. E aí, claro, não é só ensinar. Veja que não é só ensinar. Viver e buscar o que se ensina é imprescindível, tá? Para finalizar, viu? Aí ele termina dizendo assim, a enciclopédia termina dizendo assim: ao estudar a Bíblia, na preparação de sua lição, siga esses 9 passos para fazer que a lição seja mais significativa em sua vida, antes de tentar ensiná-la na sala de aula. Antes de tentar ensiná-la, por favor. Pode passar. Os 9 passos. Começa a ler a Bíblia entregando-se a Deus. Eu vou memorizar esse texto hoje para citar de cor salteado para mostrar que eu sei. Não. Já, olha, antes de começar a aula já está errado. Já está errado. Não. Entregue-se a Deus. Deus, olha, que o Senhor use. O Senhor conhece a realidade de todos nós ali. Que o Senhor use. O Senhor nos use ali na frente dos nossos alunos. Que o Senhor nos use. Entregue-se totalmente a Deus. Dependa-se totalmente dEle. Isso não isenta de nos preparar, viu? De ter um esboço, de ter um material didático, de ter um auxílio para... Não, isso não nos isenta. Humanamente falando, tudo que estiver ao nosso alcance é de nossa responsabilidade de fazer. Agora, o que é para Deus fazer, Ele faz. Entregar-se a Deus, ouça a voz de Deus durante a leitura. Às vezes, irmão, você está lendo a leitura da lição e Deus conta a necessidade de um aluno ali na sala. E você para fazer uma oração e Deus resolve uma situação ali e faz um milagre, e Deus faz alguma coisa ali no meio da sua aula. Veja, agora se você não estiver atento para ouvir Deus falando por meio disso, de conhecer seu aluno, a necessidade do seu aluno, é importante. Leia a Bíblia antes de ler livros a respeito da Bíblia. Eu particularmente leio muito, mas eu não leio antes de ler a Bíblia. Eu leio primeiro a Bíblia. Leia bastante, mas nunca deixe de ler primeiro a Bíblia. Leia a Bíblia com toda atenção, leia com atenção as palavras e seu significado, leia para entender o que a Bíblia está dizendo, né? Tem o que ela diz e o que ela está dizendo, né? Leia um pouco todos os dias, mas planeje ler a Bíblia toda. Nós temos um grupo, eu vou mostrar ao final um QR Code de uma comunidade teológica que nós temos um grupo de leitura bíblica com cronograma, e o CT Adalpa, inclusive, tem também a mesma coisa. E esse grupo de leitura bíblica, esse cronograma de leitura bíblica, você lê a Bíblia o ano todinho, de 3 a 5 capítulos por dia, começar de 1º de janeiro até 31 de dezembro, e você lê a Bíblia todo ano, todo dia, todo ano. Então planeje-se ler a Bíblia toda, é importante. Leia sistematicamente, estudando ela, né? E leia ela para aplicar a sua vida. Eu li uma frase uma vez, pode passar? Que ele dizia assim, olha, quando você chegar no céu, e Deus perguntar assim para você leu a Bíblia? O que é que você achou da leitura da Bíblia? O que é que você vai querer dizer? A Bíblia eu conheço, eu já ouvi falar. Eu sempre tive o desejo de ler ela todinha, mas nunca, entendeu? Ou você vai dizer, eu lia ela, eu vivia ela, eu amo aquele livro. Me diga, o que é que você vai querer dizer para Deus no céu? Não é? Conhecer a Deus é conhecer a sua palavra. Não tem como eu conhecer Deus sem não conhecer a Bíblia. Então eu preciso ler, estudar, meditar na Bíblia. Isso é muito importante. E isso implica buscar, estudar, todos os meios e recursos que eu tiver à minha disposição. É importante para ler, buscar e estudar a palavra do Senhor. Isso é imprescindível a um professor, viu? Não pode faltar. Por fim, estou no tempo, né? Por fim, de tudo que a gente expôs ali, vá para casa, dê aula amanhã, conhecimento. Não é só ensinar. Antes de ensinar, eu preciso faça essa autorreflexão. Eu estou vivendo aquilo que eu estou ensinando? Eu busco, eu estudo aquilo que eu tenho que cumprir, que eu tenho que viver para ensinar? Eu não posso dissociar essas duas coisas do meu ensinamento, das minhas aulas.
a excelência de ensinar, a excelência de um bom professor, ela não vem antes de cumprir e de buscar a palavra do Senhor. Então, eu creio que os irmãos que nos ouvem já cumprem, já vivem a palavra do Senhor. Faça mais ainda. Eu creio que os irmãos que nos ouvem já buscam, já estudam, continuam sempre aprendendo da palavra do Senhor. Faça mais ainda, meu irmão. E as suas aulas, para a honra e glória do Senhor e na dependência do Espírito Santo de Deus, serão cada vez mais excelentes. Amém? Nós temos uma breve dinâmica, não sei se dá. Eu vou deixar 3 minutos só, 1 minuto para cada, dá, né? Pronto. Não, antes, é rapidinho, porque é dessa parte aí, antes. Olha, a dinâmica é breve, veja, eu vou precisar de 3 voluntários, agora tem que ser bom de Bíblia, viu? E o tempo ele é curto, então eu só vou dar 1 minuto para cada um. Você tem que ser bom de Bíblia, traga a sua Bíblia para citar texto. A dica é essa. E eu preciso de 3 voluntários. Quem vier primeiro vai ter mais vantagem. Então, você já sabe. Agora, tem que ser breve, viu? Que o tempo ele é 3 voluntários aí, bons de Bíblia, viu? Aqueles... Eita, é forte. Representando aqui, pastor Trajano. Pra cá não, pode ficar aqui mesmo. É. Mini, tu é... Deus é contigo, viu? Deus é contigo. Não é possível, só mais 2 voluntários. Acho que é porque quando ele levantou, todo mundo diz assim, rapaz, é Lucas, vou competir em nada. Não, olha, a gente tá todo mundo aprendendo, né, vivendo, ensinando. Mas eu vou ter que escolher, olha, pronto, eita, é de Deus. Rapaz, tá acirrado, né? Falta só mais um, olha, eu vou ter que escolher mesmo. Rapaz, mais um voluntário. Olha, o nosso superintendente vai escolher, viu? Ele conhece. Pronto, vem assim, bora, irmão. Olha, deu certo. Para adiantar, vai ser o seguinte: veja, cada irmão vai ter 1 minuto. É bom, traga a sua Bíblia. Só não pode usar o celular. E todo mundo aqui é crente, ninguém vai soprar versículo, não, viu? Olha, o Espírito Santo me conta as coisas, viu? O irmão está vindo ali com a Bíblia dele. Olha, cada um vai ter 1 minuto. A gente vai cronometrar aqui. Valendo uma barra de chocolate. Olha. Época de Páscoa, né? Época de Páscoa. Cada um vai ter 1 minuto. E aí, eu disse que quem vier primeiro teria vantagem. Então, Lucas, Rafael e o irmão Wilson, né? Falei certo? Wilson. Nessa ordem, né? Então, assim, cada um vai ter 1 minuto. E você vai falar 3 versículos. Você pode, não tiver o texto, né, memorizado, mas tiver parte dele e a Bíblia, você pode conferir na Bíblia. 3 versículos, bem brevemente, né, porque só é 1 minuto. E esses 3 versículos têm que conter as palavras ensinar, cumprir, cada um, né? Um versículo sobre a palavra ensinar, tá entendendo? Um versículo sobre a palavra cumprir e um versículo sobre a palavra buscar. Podem ser derivados, viu? Derivados de ensinar, derivados de cumprir. Por exemplo, ali ó, tem amar, viver, aprender, entendeu? Derivados de cumprir, pode ser viver, aplicar. Derivados de buscar, pode ser aprender, entendeu? Então, tem N referências. Aí, como o Lucas veio primeiro, ele vai falar no minuto dele os 3. Então, os 3 dele vocês já não vão poder falar. Por isso que ele teve a vantagem, entendeu? Então, quem veio primeiro, teve a vantagem. Valendo uma barra de chocolate. Se você não estourar o tempo, o cronômetro aqui, o cronômetro aqui? Pronto. Ensinar, buscar e cumprir. 1 versículo para cada. Olha, eu peguei uma fila aqui, eu já vi que tem muito, viu? Tem muito. Quero ver se você é bom de Bíblia. Agora. Posso? Era bom o microfone para ele, né? Não, mas o que ele disser, eles já não vão dizer, né? Quer um microfone? Melhor, né? Pode usar? Pronto. Valendo. Deixa ele pegar o microfone. Som. Meu Deus. Valendo, viu? 1 minuto. Lembrando que o que ele falar, vocês já não podem falar, né? Aí é bom você já pensar. Quero ver quem é professor bom de Bíblia agora. Se tiver só a referência, já basta. Precisa conter as palavras, né? Precisa citar a referência, pelo menos. Pode citar, eu sei que o senhor tem de cor. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Foi. Buscar, né? Pronto, valeu.
Vocês intercedem aí pelos irmãos, né? Em oração. Dura coisa, né? Dura coisa. Pode não. Era pro senhor ter vindo. 53 minutos já. 53 segundos já, viu? Olhe, 1 minuto. Provérbio 22:6 ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Valeu, veja. Mas aí só foi 2, né? Em 1 minuto ele conseguiu 2, tá? O de Provérbios e o de Jeremias falou só de buscar e ensinar. Valeu. Quem é o próximo? Rafael, né? Vou lhe dar 1 minuto. Valendo. Buscar. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Valeu. Cumprir. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, ensinando-vos com falso discurso. Valeu. E qual é a outra palavra? Ensinar. Rapaz. Romanos capítulo 12 e o verso 7. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ei. Parabéns, viu? Parabéns. Mas ainda podemos lhe ouvir, com certeza. Fica aí, viu, Rafael? Fica aí. É forte. Não, mas vai dar certo. Pode? Vou iniciar, viu? Valendo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes terão seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer, prosperará. Amém. Amém. Esse falou de ensinar, né? Tu tem tempo ainda. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Parabéns. E um de cumprir, tem? De mente? Muito embora o de Salmo já fale de cumprir também, né? Ele matou 2 coelhos. Não fala? Olha, vão advogar a favor da sua causa, veja. O de Salmo fala também de cumprir ou só de ensinar? Dos 2 não fala? Valeu então, não valeu? Olha, rapidinho. O senhor quer falar? Pronto. Olha, a gente vai fazer assim, tem uma barra de chocolate para cada um, viu? Mas aí o pastor acabou de dizer que vai quebrar um protocolo. Esses livros de nossa autoria seriam para sorteios, mas ele vai dar um a cada um, viu? Parabéns, viu? Parabéns os irmãos. Pela coragem, né? Parabéns, parabéns. Olha, irmão, se sinta privilegiado de ser da EBD, que você tem um rapaz desse como professor, viu? É um homem de Deus que está ensinando a palavra de Deus. Rapidinho, para terminar, que meu tempo foi embora, eu queria só divulgar, irmãos, rapidinho, viu? Rapidamente. Outra também, pronto. Por bondade e misericórdia do Senhor, nós escrevemos esses 2 livros, né? Esse livro aqui de teologia é uma introdução à teologia bíblica, prática, histórica e dogmática. Ela apresenta a teologia quanto ciência com essas 4 áreas, tá? É um livro simples, é introdutório, mas a ideia é futuramente escrever um exemplar de cada uma dessas áreas, tá? E eles serão bem mais densos. Então, ele é introdutório, os irmãos quiserem conhecer a teologia. Quem já faz teologia, quem ainda não faz, tem interesse em fazer, né? Deseja fazer. É um livro que vai lhe dar a introdução acerca de todo o curso teológico. Ele vai falar sobre isso. E, recentemente, nós conseguimos publicar também isso aqui. Trindade, uma introdução aos estudos das pessoas divinas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu louvo a Deus porque coincidiu desse livro sair justamente com a nossa lição desse trimestre, que vai falar sobre Cristologia. O capítulo 2 desse livro vai falar justamente sobre Jesus Cristo, tá? Na verdade, é o maior capítulo do livro, vai falar muitos detalhes sobre a pessoa de Jesus. Então, assim, para você, professor, né, que está nesse trimestre usando a lição de adultos, é um livro não só para leitura, né, mas também para consulta, que vai lhe ajudar muito nas suas aulas da EBD, tá? É um livro bem mais denso, né, do que esse primeiro, é bem mais denso, mais volumoso, e ambos têm os marcadores de página que vão lhe ajudar, né, a marcar a leitura, tanto do livro quanto da Bíblia. E ali, como eu disse, nós temos a comunidade teológica, se você puder fazer, apontar o celular, né, você
consegue entrar na comunidade teológica, e lá nós temos novidades, né, sobre futuros lançamentos também. Estamos aguardando aí outros lançamentos com a graça de Deus. E estudos, comentários da Bíblia, né, e outras coisas mais. Os irmãos terão a oportunidade de estar